Deus, eu vos saúdo nessa noite com a doce e maravilhosa paz do Senhor. Agora, nunca essa paz foi tão necessária de existir no coração da igreja do Senhor. Temos vivido momentos de dificuldades, temos vivido momentos de luta, mas eu quero te dizer que ter paz não é você ter ausência de dificuldades. Não é você ter ausência de problemas. Não. Porque o Senhor nos disse na sua palavra, Ele não nos enganou. Ele deixou dito que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também termina dizendo que nós precisamos ter bom ânimo. E o que é esse bom ânimo, irmãos? O bom ânimo que o Senhor fala na sua palavra é exatamente nós não nos deixarmos abater diante das lutas, diante das dificuldades que nós estamos passando. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabíamos e nós sabemos que coisas ainda piores do que essa virão. Mas sabe o que eu também sei? Sabe o que você também sabe? O que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor. E se o meu Redentor vive, Ele não me abandonará. Por isso hoje eu quero te dar aquilo que existe dentro de mim, que é exatamente a paz de Deus. Receba no teu lar nesta noite a paz do Senhor Jesus. Porque nós precisamos ter essa paz, porque se nós não tivermos essa paz, nós vamos nos desesperarmos, como aqueles que estão lá fora não conhecem ainda a essência de Deus, não têm intimidade com Deus, então se desesperam. Nós precisamos viver aquilo que nós desejamos aos outros. E o que é que nós desejamos quando nos encontramos? A paz do Senhor, meu irmão. Então essa paz que existe em mim, ela passa para ti hoje, e você passe essa paz para o irmão que está aí do teu lado. Amém? E eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Estive hoje ali na casa do meu pai e conversava ali com ele, e a sua esposa disse que essa semana por várias vezes ele esteve angustiado, por várias vezes ele passou mal. Sabe por que ele passou mal? Porque ele amanhecia o dia, ligava a televisão para olhar o noticiário. E às vezes, irmãos, tudo isso são coisas que o inimigo usa para nos entristecer, para colocar temor no nosso coração. Então, se você não tem estrutura para isso, então deixe de estar assistindo os noticiários. Ao invés de você ir ler o noticiário, leia a palavra de Deus. Ao invés de você ir assistir o noticiário, assista aos programas que te dão força, que te dão ânimo. Não desista. Não desista. O Senhor não te abandonou. O Senhor nunca vai te abandonar. Ele está contigo. E a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos fazer um passeio hoje aqui na palavra de Deus. Eu tenho buscado ao Senhor uma palavra que eu pudesse trazer à sua igreja, para que esta igreja esteja atenta, para que esta igreja tenha paz nesse momento de luta, porque nós temos visto crentes que têm desanimado, crentes que estão entristecidos, que estão preocupados com o dia de amanhã. Eu quero te dizer que assim como o Senhor proveu até hoje, Ele proverá o teu dia amanhã. Eu quero te dizer que como até hoje não chegou esta doença na tua casa, se você permanecer firme, se você permanecer acreditando, ela não chegará na tua casa. É preciso que você creia, é preciso que você entenda, é preciso que você confie no nosso Senhor. Ele não nos abandonou, nunca Ele nos abandonará. E a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim:
Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meutitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azanon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Escute, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, que o que provocou o medo, o que provocou o alarme no coração do rei, foi que a notícia chegou até ele. Qual foi a notícia que chegou até ele? Que um povo estava reunido e que estava vindo para destruí-lo. Um povo se reuniu para vir contra ele. E assim, nos últimos dias, nós temos visto, nós temos ouvido falar desta doença que está em lugar tal, que está em bairro tal, e que está chegando, e isso está colocando medo no nosso coração, isso está colocando temor no nosso coração. Mas eu quero te dizer algo de Deus. Eu quero que tu guarde isso hoje no teu coração, na tua mente. Existem dois tipos de medo: o medo que nos paralisa e o medo que nos impulsiona a buscarmos a presença do Senhor. O que é que Josafá faz? Josafá estava alarmado, Josafá estava com medo, mas o que é que Josafá faz? Josafá decidiu consultar o Senhor. Nesta noite eu quero te dizer que pode haver o que houver, pode acontecer o que acontecer, pode ter notícia de toda parte que morreu 1.000, 2.000, 50.000, 100.000. Eu não quero saber quantos morreram, eu quero saber que na minha casa, da tua casa, na nossa casa, tem a marca do Cordeiro, tem o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, e que nós venceremos essa batalha. E quando nós estamos com medo, o medo de Josafá, nós dobramos os nossos joelhos e buscamos ao Senhor. E pulando para o versículo 15, ele diz: então escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Oh querido, que palavra forte, que palavra atual. A batalha não é nossa, a batalha é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crer nisso. Não tenham medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que Deus... Amanhã desçam contra ele, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha, porque quem está guerreando esta batalha pela igreja do Senhor, quem está guerreando esta batalha por aqueles que creem que Deus verdadeiramente pode todas as coisas, quem está guerreando esta batalha é o general dos generais, aquele que não perde uma luta, que não perde uma guerra e que não perde uma batalha. Ele que estará lutando pelo seu povo. Glória a Deus. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes
Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Esta palavra hoje eu quero que tu guarde no teu coração. Eu quero que você medite nesta palavra com fé, porque às vezes nós dizemos que temos fé, nós declaramos que temos fé, mas quando chega a dificuldade, cadê a nossa fé? Nós começamos a acreditar somente naquilo que eu posso fazer, somente naquilo que o governo pode fazer, somente naquilo que os médicos podem fazer, mas eu quero te dizer que acima dos médicos, acima do governo, acima de tudo e de todos na terra, está o nosso Senhor, que está com os olhos postos sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e os louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E o último 22, até aqui vamos ler: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje eu quero trazer cinco lições que nós possamos hoje fortalecer a nossa fé. A primeira coisa que eu aprendo com o rei Josafá, nesse momento de luta, é que eu estou vivendo algo que nós nunca pensávamos em viver, muito embora a palavra de Deus nos advertia. Muito embora os pastores nos últimos dias vinham pregando no nosso ministério: olha, igreja, se prepara, Jesus está voltando, estamos vivendo os últimos dias. Sempre nós pregamos isso, porque a nossa linha de ministração é ministração para que haja salvação de vidas. Nós pregamos um Cristo que morreu e que vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, hoje, a primeira coisa que eu quero te dizer, compartilhar contigo, que aprendi com Josafá, é que eu preciso buscar ao Senhor. A igreja do Senhor precisa investir tempo na oração, precisa investir tempo na conversa com Deus, precisa investir tempo na leitura da palavra. Porque, queridos, se nós pararmos para ler os noticiários e nós não estivermos fortalecidos no Senhor, com certeza o nosso coração vai se angustiar como se angustiou o coração do rei Josafá. E por que se angustiou? Por que muitas vezes nós nos angustiamos? Porque nós somos humanos. E às vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, nós nos deixamos levar pelo momento. Mas nós vimos que a partir do momento que ele busca o Senhor, algo diferente na vida do rei acontece. E ele chama o povo, ele reúne o povo para buscar ao Senhor. E quando a gente chega no versículo 15, começando no 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Quando você busca o Senhor fala contigo. Às vezes nós achamos que quando a gente está orando é só um monólogo. Mas eu quero te dizer que quando você está orando, está ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que se você se propor a escutar a voz de Deus, Deus vai falar contigo. Às vezes Ele te responde até pela tua criança, te responde pela palavra, te responde por algo que você vê na internet, mas Ele te
responde. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor fala com o seu povo. A segunda coisa que eu aprendo com esta palavra, eu preciso crer na palavra. Eu preciso crer na palavra. Se o Senhor nos disse que no mundo teria aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, então Ele estava dizendo assim: olha, você vai ter luta, você vai ter batalha, você vai ter guerra, mas se você permanecer em mim, se você tiver ânimo, você vai vencer. A palavra de Deus nos diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora escute, porque tem algo especial nesse versículo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos, como igreja, compreender todo o texto que nós estamos lendo. Para mim ter a vitória, para mim ser mais do que vitorioso, eu preciso estar em Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender isso. Nós precisamos crer nessa palavra. Nós pregamos para todo mundo, falamos que Deus pode, que Deus sustenta, falamos que Deus opera milagre, nós falamos que Deus faz milagres e maravilhas, mas nós, quando chega na nossa tenda, quando chega na nossa casa, quando chega no meio da nossa vida, da nossa família, nós simplesmente negamos essa fé. Então, se o Senhor diz que você, escute bem, se o Senhor diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ainda que o inimigo tente todos os dias, através da mídia, colocar algo diferente no teu coração, eu quero te dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não se turve o vosso coração. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, creia no Espírito Santo, creia que Ele pode todas as coisas. Leia a história de Jó, veja os milagres que Jó recebeu do Senhor. No meio daquela luta, no meio daquela batalha, o coração de Jó, Satanás achava. Escute bem o que eu quero te dizer. Satanás não conhecia Jó. Satanás achava que a adoração de Jó a Deus era por tudo o que o Senhor o abençoava. Satanás achava que a felicidade de Jó estava nos filhos. Satanás achava que a felicidade de Jó estava nos seus bens materiais. Satanás achava que a felicidade de Jó estava na sua esposa. Mas a felicidade de Jó estava em servir um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, um Deus que batiza, um Deus que liberta. E esse Deus está hoje no meio da tua casa, no meio da tua família. Ele não perdeu o controle da tua vida. Por mais que as dificuldades estejam grandes, por mais que tudo que nós estamos olhando, tudo que nós temos contemplado nos últimos dias, nos fazem pensar que isso é para a nossa destruição. Eu quero trazer outro versículo na tua mente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aonde estão aqueles que amam a Deus? Aonde está o povo que ama a Deus? Eu quero ver o povo que ama a Deus exaltando nas redes sociais, glorificando nas redes sociais, porque nós sabemos que no meio dessa luta, no meio dessa tribulação, no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, o Senhor nos dará a vitória. E nós sairemos desta guerra, nós sairemos dessa pandemia, nós sairemos fortalecidos, nós sairemos com certeza pessoas melhores do que entramos. Eu quero te dizer uma coisa,
Eu fico vendo as reportagens e vendo a qualidade do ar de São Paulo. Você já parou para perceber o quanto aquele ar ficou purificado depois que pararam os carros? Você já parou para ver quantas famílias hoje estão podendo almoçar, tomar café, almoçar, jantar juntos? Porque a correria do dia a dia, a mãe sai cedo, o pai sai cedo, um vai para um lugar, outro vai para o outro. Ninguém se reúne mais à mesa para almoçar, para jantar, para conversar bobagem. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aproveite este momento de luta para fortalecer o teu amor em Cristo Jesus. Aproveite este momento de luta para fortalecer a tua união com a tua esposa, com teu esposo, com os teus filhos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Você que está aí hoje assistindo esta ministração, eu creio que se você parou para assistir esta ministração, é porque no teu coração arde um amor por Cristo. Tenho certeza e convicção disso. Outra coisa que eu aprendo está no versículo 17. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor te dará. Ei, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a posição? Qual é a posição que você tem que tomar? Qual é a tua posição? A tua posição é de adorador, a tua posição é de intercessor, a tua posição é de um homem que se dobra diante de Deus, intercedendo pela tua casa, intercedendo pela casa do teu vizinho, intercedendo pelos políticos, intercedendo, gente, nós precisamos hoje interceder pelo presidente da nossa nação. E eu não estou aqui como pastor, tentando proteger político A, político B, porque eu não faço isso. Quem me conhece, independente de quem estivesse hoje na presidência da República, é obrigação da igreja orar, interceder, para que este homem tenha entendimento, tenha discernimento e tenha sabedoria para administrar esta nação. Não faça, escute bem, não enverede pelo caminho da guerra política que se instalou no nosso país. Pense antes de escrever, pense antes de publicar. Porque quem vai mudar a história do Brasil, quem mudou a história do povo de Israel, quem mudou a história de Josafá, foi simplesmente a adoração, o louvor e buscar o Senhor. Quem mudou a história desse povo foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi o nosso Deus, e esse Deus não mudou. A palavra de Deus diz que o Senhor não muda, que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua operando. Cadê a igreja do Senhor? Cadê o povo de Deus? Cadê? O povo tem que entrar nesta luta, o povo tem que assumir a sua posição de intercessor, porque nós aprendemos aqui, o terceiro ensinamento é compreender que a vitória vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nos degladiarmos com os nossos irmãos. Temos visto dentro de famílias, temos visto dentro de grupos sociais, pessoas se degladiando por causa disso, por causa daquilo. Temos visto confusões, simplesmente porque A, B, C ou D acha que deve sair para trabalhar. Outros acham que não devem sair para trabalhar. Eu quero te dizer que não cabe a você julgar o teu irmão. Eu quero te dizer que cada um sabe um ditado popular
popular, mas que é atual. Cada um sabe onde o sapato aperta. Então, se o teu irmão precisa sair para trabalhar, ore para que ele saia para trabalhar, ele volte para o seu lar, sim, curado, sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de enfermidade. Se o teu irmão não pode sair, se o teu irmão tem que ficar em casa, ore pelo teu irmão, para que mesmo ele dentro de casa, ele não venha a ser acometido por essa enfermidade. Porque, irmãos, existe algo muito importante na saída lá do povo do Egito, quando passa o anjo da morte. Não basta, escute, não basta simplesmente nós ficarmos reclusos dentro de casa. Se o povo de Israel estivesse ficado dentro de casa, simplesmente fechado a porta, eles teriam seus primogênitos mortos. Sabe o que fez a diferença? O sangue de Jesus nos umbrais da porta. É preciso que dentro do teu lar exista Jesus. Se Jesus estiver na tua casa, se Jesus estiver no teu lar, com certeza esse mal não sobrevirá sobre a tua casa. Então é hora de nós compreendermos que a vitória, ela vem do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos orar, precisamos buscar, precisamos clamar, precisamos higienizar as nossas mãos. Não podemos ser irresponsáveis, precisamos obedecer. Irmãos, isso é sério. Eu quero te dizer uma coisa. Independente, eu volto a dizer, independente de política, nós precisamos obedecer às autoridades constituídas. Precisamos obedecer porque foi Deus que colocou eles lá. Deus permitiu que eles estivessem lá. Então, se é dito que temos que seguir as ordens, nós precisamos seguir as ordens. Quando nós saímos, irmãos, por uma necessidade, o Senhor nos guarda. Mas quando nós saímos por rebeldia, quando nós saímos para fazer o que não é necessário, o que eu podia fazer depois, tem gente, irmãos, é triste. É triste quando eu ouço pessoas dizer que não aguentam mais ficar na sua casa. Que é isso? Você dizer que não consegue mais ficar na tua casa, olha bem. Pense quantas pessoas queriam ter uma casa como a tua, para estarem passando esses dias agora e estão embaixo da ponte. Quantas pessoas estão aí nas ruas, nas calçadas, porque não tem onde ficar. Eu escutei uma reportagem que o número de divórcio aumentou agora nessa quarentena. Sabe por que aumentou o número de divórcio? Porque nunca existiu amor, nunca existiu cumplicidade, nunca existiu relacionamento. Porque se existisse, o casal não ia se separar, porque simplesmente passa 15 dias, 20 dias dentro de casa. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós falamos. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós começamos a divulgar. Nós temos que entender, escute. Se você ainda não se conscientizou, eu quero te dizer que essa vitória não vai vir de presidente da república, não vai vir de ninguém, essa vitória vem do Senhor. Nós precisamos acreditar nisso, porque Deus, Ele vai operar um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto ponto importante, 18, versículo 18 diz assim: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração. Eita, glória a Deus! Adoração, irmão. Eles adoraram só pela palavra, só pelo que foi dito a eles, que eles teriam a vitória, eles adoraram a Deus. Nós precisamos compreender que temos que adorar a Deus só pela magnitude da sua palavra. Nós precisamos entender que temos que adorar a Deus, mesmo que seja tirado de nós aquilo que nós queríamos ter, mesmo que seja tirado de nós aquilo que fortalece o nosso ego.
Jó, mesmo em estado triste, mesmo tendo perdido todos os tesouros, perdido os filhos, a palavra de Deus nos diz que Jó adorou a Deus. Mas muitas vezes quando nós entramos numa luta, muitas vezes quando nós entramos numa batalha, a nossa boca, os nossos lábios não louvam, não adoram, mas a gente só fica se maldizendo, só fica murmurando. E às vezes, irmãos, como Deus vai operar? Se nós recebemos o bem de Deus, mas quando chega algo na nossa casa, porque eu quero te dizer que até aquilo que nós achamos que é mal, até aquilo que nós não compreendemos, Deus sabe por que permitiu. Sabe, às vezes nós estávamos caminhando de uma forma que o Senhor viu que nós íamos nos perder. E o Senhor optou nesse momento em nos parar, em fazer com que nós pudéssemos tirar uns dias de reflexão, fazer com que nós analisássemos as nossas vidas, fazer com que nós tivéssemos um cuidado especial com a nossa família. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que esse versículo hoje fique guardado no teu coração. E o último ponto importante está no versículo 22. Glória a Deus. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Eu não sei se tu consegue entender. Eu não sei se eu parar aqui, se tu vai conseguir entender a grandeza desse versículo. Preste bem atenção. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir. Eu quero te dizer, igreja, eu quero te lembrar, igreja, porque tu sabe disso, que quando a igreja louva o Senhor no meio da crise, quando a igreja louva o Senhor no meio da batalha, quando a igreja louva o Senhor quando não tem o que comer, quando a igreja louva o Senhor quando não tem aonde tirar o seu sustento, quando a igreja louva o Senhor quando não tem saúde, eu quero te dizer que o teu louvor confunde o teu inimigo e o Senhor te concede vitória. Satanás perde a força contra ti. Quando tu louva a Deus no meio da luta, quando tu louva a Deus no meio da angústia, Satanás perde a força, porque ele não consegue compreender. Ele não entende que a nossa alegria, que a nossa força não está no que nós temos, mas no que nós somos. Ele não entende que o que nos enche de alegria não é termos um carro, não é termos bens materiais ou qualquer outras coisas que sejam, mas o que nos enche de alegria é a certeza, é a convicção que nós iremos morar no céu de glória. Por isso hoje, eu venho buscando de Deus todos os dias uma palavra para que eu trouxesse ao teu coração, para que tu pudesse ter calma no meio desse maremoto, no meio desse pandemônio. Eu sei que o mar está revolto. Eu sei que o barco está indo para um lado, o barco está indo para o outro. Eu sei, porque eu também tenho vivido isso. Mas uma coisa eu também sei, que maior do que essa luta, maior do que essa batalha, é o meu Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, confie, não desanime, não se desespere. Eu quero te dizer que nós não podemos temer a morte.
Porque a morte para nós, aqueles que creem na ressurreição com Cristo, a morte para nós é lucro com Cristo Jesus. Nós não podemos deixar que esse medo nos impeça de glorificar, louvar o nome do Senhor. A igreja do Senhor não pode desanimar diante deste Golias. A igreja não pode desanimar diante desse perseguidor. A igreja precisa confiar. A igreja precisa todos os dias se levantar e agradecer pela misericórdia de Deus. Eu volto a te perguntar: quantas pessoas na tua parentela, quantas pessoas ao teu redor estão com coronavírus? O Senhor tem te guardado. O Senhor tem guardado o teu lar. Por isso, continue adorando e preservando aquilo que tu tens no coração, que é o amor a Cristo. E nessa hora eu quero orar.